estamos aqui. Agora começou. Ok, estamos aqui. Vamos começar. Isa? Ok. Primeiramente, muito obrigada, professora, por ter aceitado o convite. Eu sei que a senhora deve estar super ocupada nesse período. Para começar, por que a senhora não se apresenta? Para a gente saber. Claro, eu que queria agradecer, fiquei super feliz com o convite, por lembrarem de mim e também por lembrarem de mim pelo tema. Fiquei super feliz. Bom, meu nome é Olivia, eu sou professora da Universidade de São Judas, sou professora da Fundação Getúlio Vargas, sou pesquisadora da Escola Superior de Advocacia e do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação. Então, a minha atuação, embora eu seja advogada, a minha atuação hoje é exclusivamente dedicada à área acadêmica. Sou mestre e doutora em Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo e agora faço pós-doutorado em Direito do Trabalho também. Então, além de estar muito envolvida no meio acadêmico, sempre, desde a graduação, na verdade, estou bem ligada ao Direito do Trabalho, muito ligada, curiosamente, assim, a temáticas desenvolvidas pela Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT. Então, desde assim, sabe quando a vida vai levando a gente a escolher alguns temas que são muito trabalhados pela OIT, enfim, então sempre estive muito em contato, e o ano passado, eu acho que daí, o ano passado, é isso? A gente já perdeu a referência aqui. No ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá na OIT e também de visitar a OIT para concluir meu doutorado. Então, acho que daí o porquê do convite, né, Isabela? Eu lembro que a senhora já tinha bastante experiência no assunto, então, quando pensei, seu nome foi o primeiro a aparecer. Que bom, fico feliz. Então, enfim, de novo, obrigada pelo convite. E agora a gente vai prosseguir pelas perguntas que a gente fez. Tá? Então, eu queria primeiro que você falasse, né, sobre o que é a OIT, o que ela faz, no que ela atua, um pouco da história dela, né, e como que se deu a relação dela com o Brasil. Bom, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é a sigla, né, para essa organização, que é uma organização internacional que hoje faz parte do sistema ONU, mas nem sempre foi assim, pelo contrário, a OIT ela é bem mais antiga do que a própria ONU, né? Ela foi criada em 1919, logo ali no final da Primeira Guerra, ela foi criada pelo Tratado de Versalhes, e ela teve um objetivo ali na época, que é um objetivo que se mantém até hoje, que é o seguinte: a OIT ela nasce com um grande objetivo de promover justiça social a partir, né, de algumas estratégias. Dentre elas, e eu destaco que talvez seja a mais importante delas, é a elaboração de normas internacionais do trabalho, que vão funcionar como patamares mínimos, como padrões mínimos a serem observados pelas diferentes nações, né? Então, ela nasce com esse objetivo, que é um objetivo humanitário, de preocupação com as pessoas que trabalham, de preocupação com a saúde, segurança, com as condições de trabalho e de vida, de forma geral, mas isso, ali para aquele momento do final da Primeira Guerra, tinha um objetivo político e econômico paralelamente, que era justamente, e que é, até hoje, evitar, né, o que hoje a gente chamaria de dumping social, né, evitar que as nações tivessem algum tipo de competitividade entre si, baseada no rebaixamento dos direitos trabalhistas, né? Então, para criar um ambiente internacional, um comércio internacional mais harmônico e, de certa forma, mais harmonioso e preocupado com questões sociais, ela estabelece essa série de estratégias, né, sendo uma delas as normas internacionais, e outras, como, por exemplo, programas educativos, cooperação com outros organismos, etc. Então, a OIT, desde 1919, ela pode ser tida como um símbolo, né, da importância internacional que o tema trabalho começa a ganhar, né? E isso
isso é curioso, né, porque, enfim, ela faz 100 anos, o ano passado ela fez 100 anos, completou 100 anos, e lá, há 100 anos atrás, ela tinha algumas preocupações que hoje, as preocupações continuam, que hoje se mantém, né, então, por exemplo, preocupações com condições mínimas de trabalho, com as transformações no mundo do trabalho, e preocupações também em estabelecer o que a OIT chama de diálogo social. O que é o diálogo social? É uma forma de diálogo, de comunicação entre os diferentes atores que interferem e têm algum tipo de impacto no mundo do trabalho. Tanto é que a composição da OIT, desde 1919 até hoje, é uma composição chamada de tripartite. O que significa dizer isso? Significa que ela é formada, a grosso modo, aqui por 3 partes. Então, fazem parte das comissões, das discussões, inclusive dessa elaboração da normativa internacional do trabalho, governos, representantes de empregados e representantes de empregadores, né? Então, ela funciona aí, talvez, como um grande fórum internacional para se debater questões do presente do trabalho e também do futuro do trabalho. E acho que para completar, não sei se eu estou me alongando demais, vocês me avisem. Mas para completar, qual que é a relação da OIT com o Brasil? O Brasil, ele faz parte da OIT desde 1919, é tido como um membro fundador ali da organização. Em 1950, ele abre, né, aqui a gente tem o primeiro escritório da OIT na América Latina, e o Brasil, enfim, desde então participa, né, da organização, já ratificou uma série de convenções internacionais, né, e é um membro, enfim, importante, não só por acompanhar a organização internacional desde o início, mas também pela continentalidade do território, pela quantidade de trabalhadores que nós possuímos e etc. Então, acho que para começar, é isso. Ok, obrigada eu achei interessante, eu não sabia que o Brasil era um dos primeiros, eu achei que ele ia ter começado assim, sei lá, em 1950 ou até depois daquele período de ditadura, né? Mas tudo bem. E hoje em dia, qual que você acredita que são as maiores dificuldades enfrentadas pela OIT? Olha, eu acho que pela OIT e talvez por outros organismos que estão ligados, em alguma medida, ao mundo do trabalho. E aí eu estou pensando desde antes da pandemia, né? A pandemia acelerou algumas coisas, aflorou algumas preocupações, mas o mundo do trabalho, ele constantemente tem mudado, e tem mudado bastante, sobretudo em função das novas tecnologias típicas da chamada quarta revolução industrial. A exemplo da inteligência artificial, internet das coisas, etc. E isso tem um impacto muito profundo e até disruptivo, assim, no mundo do trabalho. É claro que a gente já passou por diferentes transformações, por diferentes inovações tecnológicas, não é a primeira vez que a tecnologia muda, avança e o mundo do trabalho precisa, enfim, acompanhar, se amoldar a essas inovações. Mas esse momento que a gente está vivendo, ele traz algumas questões um pouco diferentes do que a gente estava acostumado, né? Então, preocupações com transformações tecnológicas que podem, né, por exemplo, passar a substituir com mais velocidade, mais rapidez, uma série de atividades tradicionalmente desenvolvidas pelo ser humano. E a grande diferença desse momento presente né, que são atividades, não apenas atividades mecânicas, manuais, mas inclusive atividades tidas, né, como intelectuais e que até então não poderiam ser substituídas pela máquina. Hoje, né, algumas atividades, inclusive atividades da profissão jurídica, já começam a sofrer impactos da inteligência artificial. Então, acho que uma das preocupações, né, um dos grandes anseios e dos desafios para a Organização Internacional do Trabalho é justamente esse,
né? Pensar um futuro do trabalho que envolva, sim, a tecnologia, que acolha as transformações, sobretudo com transformações positivas, mas que, ao mesmo tempo, continue pensando que o trabalho humano, ele é essencial, pelo menos ainda é para a sobrevivência de todo mundo, né? A gente trabalha para a nossa subsistência, a gente trabalha também com o objetivo de socialização, de realização profissional, né? Então, o trabalho é parte muito central da nossa vida, mas a gente vê não só em função das tecnologias, mas agora com as crises, né, geradas pela pandemia, crise sanitária, econômica, financeira e etc., social, a gente tem também uma série de pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho. Então, acho que pensando assim em desafios temáticos para a organização, eu elencaria esse, né? Como pensar um futuro do trabalho que seja inclusivo, né? Como dar respostas para esses novos desafios que considere as necessidades das pessoas. E acho que, como desafios institucionais, né? Acho que a OIT já passou aí por 100 anos, então eu sempre brinco que chegou ali no fim da Primeira Guerra, passou pela Segunda Guerra, passou pela Guerra Fria, pelas várias crises, né? Crise de 29, essa última aí de 2008, mas agora temos mais uma, né? Essa crise que inaugura, inclusive, a chamada década de ação da Agenda 2030, que é um plano de ação global para se atingir diversas metas importantes para o mundo, mas que pega aí uma pandemia no meio. Então, acho que isso traz desafios no sentido de como a própria organização se estrutura e consegue se manter financeiramente, e como essa organização continua mostrando que, pelo menos ao meu ver, é necessária, é um organismo importante para o diálogo social entre as nações e entre as categorias, os interlocutores ali presentes no mundo do trabalho. Acho que elencaria esses. Isa, seu microfone está desligado. Acontece, eu faço toda hora. Clássico da pandemia, é esse. Tá uma obra aqui no meu prédio, então eu tenho que manter desligado toda hora. Professora, muito obrigada, ótima resposta. Isso é realmente um problema que estamos todos tendo que lidar. E, professora, agora eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as reformas trabalhistas que o Brasil passou, principalmente em 2017, né, se eu estiver certa. Alguns especialistas consideraram um retrocesso nos direitos trabalhistas. A senhora concorda com essa visão? Olha, Isabela, de maneira geral eu concordo. Eu acho que a reforma trabalhista, ela foi uma reforma, primeiro que muito polêmica, né, que dividiu opiniões e acho que é bem comum a gente olhar, pesquisar sobre o tema e ver que há quem ame e quem odeie, né. E há muita gente que discorda da reforma por diversos motivos, né? Um deles, e curiosamente ontem eu até fiz uma fala sobre isso, mas um deles, um dos motivos pelos quais a reforma é polêmica, não foi bem aceita, é porque ela foi aprovada num período muito rápido, rapidamente, meio que a toque de caixa, sem talvez ter tido diálogo com os diversos interessados, os diversos setores que poderiam contribuir para a elaboração dessa nova norma, né? E ela começa, a reforma trabalhista, quando ela foi pensada, ela pensava antes de 2016, 2017, ela é pensada num momento de crise, né? Crise política interna, crise econômica também, e ela nasce ainda meio tímida, com o objetivo, segundo, né, o próprio relatório ali da reforma, o parecer que relata a reforma e segundo a própria justificativa do texto legal, como uma estratégia para modernizar as relações de trabalho, modernizar a legislação trabalhista e também gerar empregos, né? Então ela nasce, digamos, com essa promessa, né?
que, ao modernizar, a gente facilitaria as contratações, facilitaria o dia a dia ali do empregador, e que, portanto, por isso, a gente teria novos postos de trabalho, geraria uma série de vagas de emprego. E ela é feita, o projeto, ele nasce, assim, mais ou menos com umas 2 páginas, um projeto curto, né, e ao longo dessa rapidíssima tramitação que ela tem, ela recebe uma série de emendas. Tanto que, inicialmente, ela acho que alterava uns 6 a 10 pontos da CLT. E quando é aprovada, a partir de todas as contribuições que foram feitas ali à época, ela passa a alterar mais de 100 pontos na CLT. Então, ela nasce pequena, se amplia de forma muito rápida e sem ter o diálogo social amplo e aprofundado. Eu acho que um problema já é aí, né? Já parte daí. E aí, essa reforma que completa 3 anos agora, completou, né, em 11 de novembro, 3 anos em vigor, ela toca em pontos que são muito sensíveis para as bases do direito do trabalho. Né? Então, ela amplia as possibilidades de negociação coletiva e diz, inclusive, da prevalência expressa do negociado sobre o legislado, estabelecendo uma hierarquia normativa bastante rígida, que não era, né, padrão no direito do trabalho, e eu sempre brinco que para nós, professores de direito do trabalho, ficou muito mais difícil explicar direito do trabalho depois da reforma, porque se eu for explicar o princípio da norma mais favorável, qual que é a lógica por trás? Norma mais favorável ao empregado, né, prevalece. Mas a reforma desestabiliza isso, né, porque ao determinar que o negociado prevalece, ela tira essa dinâmica tão própria do direito do trabalho, né, e em alguma medida mitiga esse princípio da norma mais favorável. Só para citar um exemplo. Então, essa mudança um pouco de perspectiva, essa mudança nas bases do direito do trabalho provocada pela reforma, também foi um ponto perigoso, bastante criticado, né? Porque desestabiliza toda uma construção doutrinária e jurisprudencial de muito tempo. E que, a meu ver, pelo menos, é a própria razão de existir do direito do trabalho, que identifica no empregado como uma parte hipossuficiente de uma relação que é assimétrica, né? Aquele vulgo parte mais fraca da relação. Então, acho que a reforma, ela deixa muito a desejar nesse aspecto, porque, em alguma medida, atenua esses princípios protetivos tão marcantes do direito do trabalho. Além de que ela faz uma série de mudanças, mas me parece que são mudanças que tornam ali a legislação trabalhista um pouco uma coxa de retalhos, né? Então, a gente tem alteração em alguns capítulos, temos figuras completamente novas trazidas, como, por exemplo, o trabalho intermitente, a figura do teletrabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um artigo lá na CLT, o artigo 72, que é um artigo de 1900 e bolinha, que fala do trabalho de mecanografia, de datilografia, com máquina de escrever. Ué, não era para modernizar a legislação trabalhista? E esse dispositivo, ele fica lá intocado, esquecido? Então, eu tenho um pouco a impressão que a reforma mudou pontos que podiam surtir algum tipo de interesse econômico, né? Mas deixou outros esquecidos, né? E aí a CLT, que já passou por uma série de transformações, fica ali meio mal organizada, fica um pouco incoerente às vezes, né? Um dispositivo até incoerente com o outro. E por fim, acho que a pergunta que me fizeram ontem foi: a gente tem o que comemorar nesses 3 anos de reforma trabalhista? E eu dei esses exemplos e dei mais um que eu queria comentar aqui. Não sei se viram, né, as notícias, mas em função da ampliação da utilização do teletrabalho durante a pandemia, a gente teve uma série de discussões sobre essa figura jurídica, né, o que pode, o que não pode, de quem é responsabilidade, etc. E aí
se percebeu algo que já se falava há muito tempo, que as disposições sobre teletrabalho ali na CLT, que foram trazidas com a reforma, elas eram insuficientes, elas deixaram muitas dúvidas. Tanto é que agora a gente tem uma comissão que foi constituída para a elaboração de um anteprojeto de lei com vistas a regular o teletrabalho. Ou seja, né, a gente teve uma mudança em 2017 e vai ter outra mudança, porque aquela mudança, aparentemente, não tocou em todos os pontos necessários, né, deixou muita coisa em aberto. Então, eu acho que a reforma, ela bagunça muito as nossas bases do direito do trabalho, desestabiliza e traz uma série de dúvidas, uma série de questões sobre as quais a jurisprudência ainda está se debatendo, a doutrina ainda tem dúvida, e provoca, né, além da retirada de muitos direitos, ou pelo menos uma dificuldade maior de acessar alguns direitos, ela traz também certa insegurança jurídica. Então, eu não sou, assim, a pessoa mais feliz com a reforma, não, muito pelo contrário. Bastante compreensível, professora. Em relação a essas reformas, a senhora acha que elas estão consoantes, elas estão alinhadas com a OIT? Olha, de forma geral, eu diria que não, e a gente tem vários pontos preocupantes. Por que de forma geral? Porque a reforma, ela traça diversos pontos, né? Ela toca em diversos aspectos, desde questões coletivas, do direito material e etc. E algumas questões, e cito uma, né, que me interessa bastante, que me chama muita atenção, que é uma modificação feita também naquela parte ali da CLT que trata do negociado sobre o legislado, mais especificamente no artigo 611b, parágrafo único. A reforma, ela diz o seguinte, que para fins, né, do disposto no capítulo, e ela está querendo dizer, para fins de negociação coletiva e possibilidades de flexibilização de jornada de trabalho, normas de saúde e segurança, normas de jornada não são normas de saúde e segurança. Ora, se limitação do tempo de trabalho não impacta na saúde e segurança, eu não sei mais mesmo o que impacta, porque experimentem vocês fazer o teste de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia sem descansar. E me contem depois qual é o resultado para a saúde física e mental. Então, esse é um dispositivo, para mim, muito claro de descompasso com a normativa internacional de limitação, né, de horas de trabalho, de garantia de períodos de descanso. E outro ponto que eu acho muito curioso, e até um ponto bem polêmico, que envolve o nosso modelo sindical. Nós, no Brasil, inclusive por força da Constituição, nós adotamos um modelo chamado de modelo da unicidade sindical, que, a grosso modo, significa dizer o seguinte, que a nossa possibilidade de criar, né, sindicatos existe, nós podemos, mas nós temos uma limitação. Eu posso ter um sindicato por categoria em base territorial, que é mínima de um município. Né? Então, não posso ter quaisquer sindicatos que eu quiser. Se lá no município de Guarulhos já tem um sindicato de determinada categoria, não posso criar outro ali concorrente. Né? E isso é uma característica do nosso modelo, um ponto hiper polêmico, há quem defenda, há quem não defenda, tem pontos positivos, pontos negativos, mas, justamente por isso, a gente não pôde ratificar uma convenção da OIT, que é a Convenção 87, que trata da liberdade sindical. Para a OIT, né, o mundo ideal é aquele em que as pessoas têm ampla liberdade de se sindicalizar, criar sindicatos, etc. E a reforma trabalhista, ela, claro, não retira essa característica, porque essa característica ela está disciplinada na nossa Constituição Federal. Então, a gente teria que ter um processo bastante
diverso, né, e discutível sobre a possibilidade de alterar esse sistema. Mas ela faz uma coisa curiosa, embora ela mantenha unicidade, né, ela retira uma das marcas desse sistema, que é o imposto sindical obrigatório. O que faz, né, com que vários sindicatos percam boa parte da sua fonte de renda. Então, ela tem aí esse tema, é um tema bem polêmico, há de fato pontos muito positivos na liberdade sindical e problemáticos na cobrança do imposto sindical obrigatório, mas, por outro lado, quando se faz isso de uma hora para outra, né, se tira toda a fonte de sustento das entidades sindicais que terminam, por vezes, enfraquecidas. O que não é o intuito da OIT, pelo contrário, a OIT é uma organização que prega o diálogo social, né? Então, quando a reforma faz isso de forma repentina, né, e uma consequência possível é o enfraquecimento das entidades sindicais, ela também vai contra, né, esse estímulo que a OIT dá ao diálogo social. Então, de forma geral, claro que cada dispositivo pode ter mais, em relação a cada dispositivo alterado, a gente pode ter mais ou menos críticas, mas de forma geral, a reforma, ela deixa de considerar vários direitos e várias orientações da Organização Internacional do Trabalho consideradas, assim, como fundamentais para o direito do trabalho. Então, acho que, no geral, ela não leva muitas convenções e muitas recomendações internacionais em consideração, e isso fica muito claro, porque o Brasil foi, enfim, por vezes denunciado lá na Organização Internacional do Trabalho por estar violando diversas normas internacionais. Então, acho que, de forma geral, não, né? De forma geral, a reforma não contempla bem a normativa da OIT. Obrigada, professora. Ainda sobre o tema, em relação ao cenário internacional, como a senhora vê o Brasil se posiciona em termos de direito trabalhista? Tá. Bom, essa é uma pergunta que ela é importante, eu acho que ela também é bem importante de ser olhada assim, em perspectiva. Porque o posicionamento, né, e a atuação internacional do país, ela carrega uma tradição, carrega um peso histórico, mas também ela varia em alguma medida com o governo, né? Então, há governos que se preocupam mais, digamos assim, em contemplar, em estar em harmonia, né, com o direito internacional dos direitos humanos, com o direito internacional do trabalho, de forma geral, e há governos que se preocupam menos, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. O Brasil, desde sempre, né, acho que agora ressalvando esses últimos anos, mas o país, ele sempre teve uma posição bastante, digamos assim, harmônica, amistosa com as demais nações, e uma posição de participação, de engajamento nas organizações internacionais, né? Eu cito aqui mais especificamente o mundo do trabalho e a relação do Brasil com a OIT, que sempre foi uma relação muito boa, tanto é que a gente tem um escritório aqui, regional, né, no Brasil, que tem sede em Brasília, e é um escritório que desenvolve uma série de programas, é um escritório que tem várias estratégias premiadas, o Brasil foi reconhecido, né, mais ali no meio dos anos 2000, mais ou menos, 2008, 2009, como um país comprometido com a agenda do trabalho decente da OIT, por exemplo. Então, nós temos alguns pontos positivos, né, e algumas iniciativas internas que faz com que o país seja, em relação a alguns temas, até um país com iniciativas exemplares, né.
Mas, como eu comentei, né, a conjuntura política, a conjuntura social, econômica ali do momento também influencia. Então, eu diria que desde a reforma trabalhista, né, nós, assim, não estamos tão bem na fita, digamos, né, porque a reforma já, enfim, traz uma série de questões problemáticas, o país é denunciado na OIT, que analisa a situação com olhos, assim, preocupados, né, dizendo que a gente, enfim, alguns pontos da reforma são perigosos, considerando ali os direitos trabalhistas. E acho que um outro exemplo, né, que não dá para deixar de dizer, também envolve a nossa resposta e a nossa a atuação, né, do Brasil durante a pandemia. Então, que, enfim, é bastante, de forma geral, assim, vergonhosa, né, se a gente considerar declarações para o cenário internacional, a própria contribuição para a OMS, para a OIT, etc. E, dizendo, assim, de forma bastante prática, né, a OIT, por exemplo, durante a pandemia, ela elaborou um quadro, né, de sugestões de como os desafios trazidos pela pandemia poderiam ser encaminhados, né? E algumas sugestões ali daquele quadro, por exemplo, incentivo à negociação coletiva e não à negociação individual, isso, por exemplo, ficou bastante de fora nas nossas medidas provisórias específicas para o contexto do trabalho, a MP 927 e a MP 936, elas não proíbem a negociação coletiva, mas elas, de certa forma, facilitam e permitem que muitas coisas sejam feitas pela via individual. O que, por exemplo, não é, né, uma orientação, uma diretriz da OIT. Então, diria que temos um bom relacionamento de forma geral, a gente tem, inclusive, uma série de pessoas que foram peritas, né, peritos no Comitê de Peritos da OIT, que é um órgão importante da OIT que analisa violações de direitos trabalhistas e etc. Tivemos vários peritos brasileiros, temos um atualmente, então sempre tivemos, pelo menos, uma boa relação. Mas destaco que desde a reforma trabalhista, pelo menos, né, talvez começamos a ter ali algum certo estranhamento, né, em relação a algumas diretrizes da OIT e agora, durante a pandemia, também, né, inclusive considerando ações de cooperação internacional com a OMS, né, e etc. Ok, obrigada. Eu queria que você citasse também quais são as principais ações realizadas pela OIT que garantiram a melhoria de trabalho atualmente. Olha, pode ser na pandemia ou antes até. Tá. Bom, uma coisa que eu acho que eu comentei no começo, mas é importante frisar, é que a OIT ela tem como uma das suas estratégias para que os direitos trabalhistas sejam garantidos e para que a justiça social, no final das contas, seja, né, buscada, que é o estabelecimento das normas internacionais do trabalho, o que eles chamam de regras do jogo globalizado, né? Então, o estabelecimento dessas regras do jogo, que, de novo, né, são regras firmadas a partir de um diálogo social tripartite, que envolve o governo, envolve os empregadores, envolve os empregados. Portanto, aquilo que está ali estabelecido não é uma imposição top-down, assim, né, de cima para baixo. Pelo contrário, aquilo teve também a votação e a concordância de representantes de empregados, empregadores e governos. Então, eu destacaria que o estabelecimento de normas internacionais e o constante, né, estabelecimento, a gente teve ano passado uma convenção que foi muito importante, Convenção 190, que trata de violência e assédio no ambiente de trabalho, e traz algo muito simbólico, né? Essa convenção, ela diz expressamente que a violência e o assédio no trabalho, no ambiente de trabalho, devem ser combatidos, né? E todas as pessoas devem ser protegidas disso.
independentemente do vínculo jurídico que possuem, portanto, se são empregadas ou se não são empregadas, né? Então, acho que isso talvez inaugure, né, um pouco um olhar preocupado com os empregados, público-alvo, digamos assim, do direito do trabalho, mas também com uma série de outras pessoas que trabalham e estão afastadas, né, desse guarda-chuva protetivo do direito do trabalho. Acho que esse é um ponto a se destacar. Outros, destacaria, né, que a OIT tem programas e iniciativas de estudos, várias publicações super importantes sobre diversos temas que estão ligados ao mundo do trabalho. Então, por exemplo, prognóstico sobre o desemprego entre jovens, capacitação, qualificação profissional, né? Então, acho que essa preocupação também de estudar o mundo do trabalho, pensar em programas, em iniciativas baseadas em dados, também é essencial para a gente conseguir, né, ter alguma ação mais efetiva. E, por fim, acho que vale a pena dizer que a OIT, ela, diferentemente, por exemplo, do sistema interamericano, né, de direitos humanos, a OIT ela não tem uma corte, né, ela não tem uma função jurisdicional propriamente dita. Então, você não vai ouvir, por exemplo, que o país foi condenado, o Brasil foi, sei lá, julgado, porque a função da OIT não é essa, né? Ela não tem esse órgão, ela tem uma estrutura interna de monitoramento do cumprimento de normas internacionais, mas não há exatamente uma punição concreta, digamos assim. Isso, para muitos, é visto de forma desanimadora, né? Então, bom, a pessoa não cumpre as convenções, as recomendações, não acontece nada. Eu não diria isso, né? Eu diria assim, que de fato a OIT, assim como o direito internacional de forma geral, claro que a gente tem exceções, mas o racional, né, o modus operandi do direito internacional é diferente do modus operandi do direito interno que nós estamos tão acostumados, né? No direito internacional, ainda que em muitos casos, como é o da OIT, a gente não tenha sanções tão concretas, tão evidentes, né? Uma manifestação de que determinado país deixa de cumprir determinada norma internacional, isso pode sim causar constrangimento internacional e, inclusive, a depender, né, impactar o comércio internacional, atrair ou deixar de atrair investimentos e etc. Então, acho que isso, né, o fato da gente não ver, não conseguir medir, às vezes, qual é a consequência do descumprimento das normas internacionais, isso por si só não desmerece o trabalho, né, e a organização, muito pelo contrário. Acho que a OIT, ela tem aí os louros, né, ela tem uma atuação bastante importante de 100 anos, né, e 100 anos se dedicando a um diálogo social que também não é fácil, né, é um diálogo social que envolve, por vezes, interesses bastante antagônicos de nações ricas, nações mais pobres, de empregadores e empregados. Então, acho que a OIT tem, sim, um papel bastante importante, e agora ela, findos esses primeiros 100 anos, né, ela diz que agora está se organizando e pensando como serão os próximos 100. Né? Então, acho que essa ideia de renovação, de preocupação com o futuro, também é algo importante de se destacar. Ok, obrigada. É interessante isso que você falou de ela não aplica sanção, porque é assim que a maioria das organizações internacionais elas funcionam, né? Então, existem diversas que elas funcionam mais como um aconselhamento para os países do que realmente uma ferramenta de punição, uma coisa assim. Então, ainda é um problema no sistema internacional isso do cumprimento de regras. Mas eu queria entender, assim, qual que é o posicionamento
funcionamento da OIT na atual conjuntura da pandemia. Bom, a OIT, ela, inclusive fica a dica assim, de material, desde o início da pandemia, ela tem produzido muita coisa, né? Desde dados estatísticos, então, para entender a dimensão do problema, mapear, né, o tamanho do buraco, por assim dizer, que é um desafio grande, e ela tem, digamos, se mostrado bastante ativa nesse sentido, né? Então, de produzir material, produzir estudos para entender quais são os desafios. E, em consequência disso, né, no segundo momento, além de publicar os seus monitoramentos, etc., a OIT também estabeleceu o que ela chamou ali de Policy Framework, que é um quadro ali normativo sugerido a partir de 4 pilares, que, segundo ela, seriam importantes para que a gente continuasse tendo condições de trabalho de qualidade, para que nós continuássemos tendo, para que nós tenhamos condições de trabalho de qualidade, porque, de fato, nem todo mundo tem condições de trabalho de qualidade. Além disso, né, para que os países também tentem harmonizar as preocupações sociais com as preocupações econômicas, porque, claro, a gente está diante de uma super crise, que vai ser difícil, né? Enfim, não é segredo para ninguém que é difícil, que vai ser difícil a recuperação, mas que essa recuperação, ela deve considerar, né, as necessidades do ser humano, e ela tem uma expressão que eu gosto muito, que é a seguinte, que as respostas para os desafios, elas devem ser centradas no ser humano. Então, a OIT se posiciona assim, e também ela, mas sem desconsiderar a importância do desenvolvimento econômico, né? Então, ela faz ali uma análise, digamos, bastante equilibrada nesse sentido. E, por fim, acho que ela se posiciona também dizendo que alguns desafios que sempre existiram no mundo do trabalho, ou que existem há muito tempo, serão ou foram aflorados, acelerados, aprofundados com a pandemia. Então, preocupações com o aumento do trabalho infantil, preocupações com a possibilidade do aumento do trabalho forçado, né, já que trabalho infantil, por exemplo, né, os pais perdem o emprego, a criança, por vezes, consegue algum tipo de renda, né, e isso tende a acontecer em cenários mais instáveis. Então, ela mostra a sua preocupação também com alguns grupos que talvez sejam mais, estejam mais aí perto de um risco social. E também, para terminar essa resposta, ela diz que essa pandemia, ela acelera algumas transformações, inclusive tecnológicas, do mundo do trabalho, o que faz com que muita gente possa permanecer, mas com que muita gente saia do mercado de trabalho, não só pelo desemprego, mas também pela ausência das novas competências necessárias, né? Então, baixa qualificação profissional e etc. E aí ela diz que um desses grupos, né, que gera muita preocupação é o grupo dos jovens, né, daqueles que ainda não têm experiência para ingressar no mercado de trabalho e que muitas vezes ainda não têm a formação, mas nem a formação nem a experiência, né? Então ela diz que um dos grupos de grande preocupação envolve os trabalhadores jovens, né? Então acho que sintetizaria assim as preocupações da OIT agora, que são preocupações com quem está dentro do trabalho, porque quem continua trabalhando está sujeito a riscos de contágio, a riscos para a sua saúde mental, a realização de jornadas muito extensas, mas quem está fora, né, também nesse momento terá um grande impacto aí na sua subsistência e talvez tenha grande dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Ok, obrigada, professora. Provavelmente as consequências da pandemia vão durar bastante, né?
E sobre em relação à pandemia ainda, como a senhora acredita que será o futuro das leis trabalhistas aqui no Brasil depois dela? A senhora acredita que terá uma melhora ou uma precarização da situação dos trabalhadores? Olha, pergunta difícil. Assim, eu espero que a pandemia tenha mostrado que a proteção social, ou pelo menos uma proteção social mínima, é muito importante, né? Porque contingências como essa, né, que afastam as pessoas do mercado de trabalho, ao mesmo tempo criam assim uma grande massa da população sem o mínimo, né? E também sem condições de contribuir para a economia. Então, espero, mas não sei se eu sou tão otimista, né? Eu acho difícil prever o futuro, mas espero que a gente tenha uma melhoria. O que eu acho é que a pandemia salientou alguns gargalos, assim, né? Então, por exemplo, trabalhadores por aplicativos, né, que se tornaram aí essenciais para que todo mundo pudesse ficar em casa no distanciamento social bonitinho, e eles trabalharam aí para cima e para baixo, levando comida e etc. Nos aplicativos de delivery, etc. Foram importantíssimos, sem dúvida. E o curioso é que eles, enfim, já realizavam esse trabalho, né, exposto aí aos riscos do trânsito, etc., há bastante tempo, mas com a pandemia, eles ficaram muito mais em evidência. Então, não é coincidência que desde março a gente teve pelo menos, e por baixo, tá, 20 projetos de lei entre Câmara e Senado para regular alguma, né, alguma dimensão desse trabalho. Então, eu acho, por exemplo, que em relação a eles, não sei qual vai ser o resultado, o que vão decidir ali, qual vai ser a votação, se vão, enfim, identificá-los como empregados ou não. Em geral, os projetos de lei não tocam muito nisso, porque durante a pandemia estão buscando aí estabelecer condições mínimas de trabalho. Então, equipamentos de proteção individual e etc. Mas acho, por exemplo, que algumas questões mais assim latentes, que ficaram quentes durante a pandemia, talvez acelerem algumas discussões. Então, imagino aí que o ano que vem vai ser um ano bem forte para a discussão do trabalho por aplicativos. Imagino que o teletrabalho também seja melhor regulamentado, haja vista aí a constituição dessa comissão para pensar num projeto de lei, né? Então, imagino que alguns temas, talvez, alguns temas que tenham despontado aí, recebam maior atenção do legislativo. Mas receio que, digamos, que o padrão de direitos não aumente, né? Sempre que a gente tem meio que a história mostra isso um pouco, né? Sempre que a gente tem momentos de crise, de dificuldades, é muito comum que se tente, enfim, diminuir, né, alguns direitos, baratear, por assim dizer, o custo de alguns direitos trabalhistas para tentar servir ali de uma estratégia de recuperação e etc. Então, não sei, eu acho que o futuro vai trazer surpresas, assim. Alguns temas quentes talvez sejam regulamentados. Outros, não sei se veremos muitas melhoras, não. Eu acho legal isso que você falou também, porque isso que você falou na pergunta anterior, porque a gente não fala muito do direito do trabalhador do campo, né? Então a gente vê que é uma coisa que são números excessivos de trabalho escravo, então que não são regulamentados e muito menos vistos, principalmente em regiões do Brasil que não são tão olhadas. Então eu acho muito legal que você comentou. Mas essas são as perguntas que a gente fez. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, falar no chat. Se não, eu acho que é isso, Lívia. Vamos esperar um pouquinho, se alguém tem alguma coisa a falar. Claro. O meu nome é Claudiene e eu sou aluna do 6º semestre de Direito da São Judas Butantã. Agradeço a oportunidade de falar com a professora Olívia. E eu queria perguntar o seguinte:
A gente viu nos últimos, né, principalmente a partir da reforma trabalhista, um verdadeiro esvaziamento dos sindicatos, né? Porque uma vez que é tirada a compulsoriedade da contribuição sindical, isso é quase que uma sentença de morte para muitos sindicatos, né? Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: ah, mas isso tem um aspecto positivo. Os sindicatos vão precisar se reinventar e talvez com isso eles ganhem força, né? Eu queria saber, professora, se você sabe dizer como é que hoje os sindicatos, de uma forma geral, nos países que participam da OIT, se eles também passam por esse processo, por esse dilema de enfraquecimento, né? A gente sabe que, mesmo no Brasil, os sindicatos já foram um player político muito importante, né? Não só importante na defesa de interesses dos trabalhadores, mas em decisões políticas fundamentais, e se passa justamente por essa questão de uma reinvenção dos sindicatos, talvez a possibilidade de que os direitos trabalhistas sejam menos do que tem sido nos últimos anos, enfraquecidos, né? Essa pergunta é muito interessante, Claudiane, obrigada pela pergunta, pelo seguinte, né? A gente tem esse modelo da unicidade, portanto, um sindicato único. Quando a gente tira a contribuição sindical obrigatória, que talvez, né, seja algo que tivesse, né, que deveria ter sido extinto mesmo, etc., a gente faz isso meio que pela metade, né, porque a gente vai querer que os sindicatos, e esse é um argumento, bom, agora que eles não têm uma renda certa, eles vão ter que se reinventar, evidenciar sua importância para angariar, né, trabalhadores sindicalizados. Isso talvez seja uma possibilidade, que eu, sinceramente, não vi acontecer. Mas eu acho curioso o seguinte, que, de fato, é um espaço para se reinventarem, mas como se reinventa sem ampla liberdade sindical? Então, ao mesmo tempo que a gente tira a fonte de renda, eles continuam com a limitação de não poder, né, ter mais de um sindicato da mesma categoria na mesma base territorial. Então, eu acho que o nosso sistema, ele já era complicado, porque, de fato, a gente fica, né, atrelado ao sindicato da categoria. Em outros países, a exemplo da Alemanha, por exemplo, a gente tem maior liberdade sindical, ou seja, eu posso ter mais de quantos sindicatos quiserem, que é justamente o que diz a Convenção 87 da OIT. Então, eu acho que isso, né, essa retirada da contribuição sindical obrigatória pela reforma trabalhista, ela teve, digamos, essa intenção, sei lá, se verdadeira ou não, de dar mais liberdade, de não forçar, né, a categoria a estar atrelada a determinado sindicato, mas ela faz isso de forma mal feita, a meu ver, né? Porque a gente continua, né, vinculada a esse sindicato, porque a convenção coletiva que ele fizer para a minha categoria vai continuar sendo aplicada a mim, né? E, ao mesmo tempo, eles ficam sem a principal fonte de renda, né, que de fato era a contribuição sindical obrigatória. Então, na época da reforma, e um pouco tempo depois, saíram vários dados dizendo que a fonte de renda dos sindicatos tinha caído aí cerca de 80%, 90%, né? E, sem dúvida, o sindicato ele tem um papel importante. E é curioso, né, para dizer o mínimo, que a reforma faça isso, porque, ao mesmo tempo que ela tira, né, essa grande pilar de sustento, ela dá força para a negociação coletiva lá no artigo 611-A, quando ela fala do negociado sobre o legislado. Então, de fato, ao meu ver, os sindicatos saem, sim, enfraquecidos. Existe uma grande discussão sobre o mundo ideal, o que é melhor, a liberdade, em que a gente possa ter 1000 sindicatos, e aí, de forma espontânea, as pessoas vão se sindicalizando, de forma espontânea vai ficando um ou outro mais representativo, ou se o melhor é isso que nós temos, porque unifica a categoria. Acho que os dois modelos têm vantagens e desvantagens. O problema é que o modelo que a gente ficou não é um modelo de liberdade, porque a gente está
restrito ao sindicato da categoria ainda, mas é um modelo que ficou sem, né, é um tripé que ficou sem um pé, né? Então, acho que, sem dúvida, a sua observação é pertinente. A gente sai com um modelo sindical, talvez, um pouco enfraquecido, sim. Se alguém tiver mais uma pergunta, pode falar. Ou escrever também, não tem problema. Então, mas eu acho que é isso, professora. Obrigada por ter cedido um tempo para a gente novamente. É muito pertinente o assunto ainda. A Organização Internacional do Trabalho, ela é presente na vida de todo mundo e ela importa para todo mundo, então não só para os trabalhadores, mas como os empregadores, as empresas e as mini empresas, microempresas, aliás. Mas então é isso, professora. Acho que ninguém mais tem mais nada para falar. Isa, você quer falar alguma coisa? Adicionar alguma coisa? Só agradecer novamente, professora, pela sua presença. Muito obrigada por responder as perguntas. Foi incrível ter a senhora aqui. E muito obrigada a todo mundo que participou. Eu sei que o horário é meio difícil, mas eu agradeço por todos terem vindo. Verdade. Eu quero agradecer o convite, agradeço especialmente a Isabela, que falou diretamente comigo.